Olá, irmãos. Saúdo a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós ficamos um tempo sem gravar vídeos, e então hoje nós estamos retornando. E o meu desejo é o mesmo, que os irmãos continuem sendo edificados, fortalecidos no Senhor, que os irmãos tenham um conhecimento mais profundo de Deus. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. E o alvo nosso aqui é de promover, sim, a proclamação do Evangelho, a edificação dos irmãos, e oramos também para que pessoas que não sejam crentes sejam convertidas e se coloquem aos pés de Cristo Jesus. Esse aqui é o nosso desejo. Eu gostaria, irmãos, então, de continuar, mas agora numa perspectiva diferente da anterior. Nós falamos bastante no período de quarentena, mas tudo indica que daqui para frente o Brasil vai retomar aquilo que fazia antes, né, as suas atividades. Acredito que muitos irmãos vão voltar ao trabalho, voltar às suas atividades normais, mas lembrando os irmãos que o mundo não está mais normal como era antes. Nós ainda temos aí uma enfermidade e acreditamos que essa enfermidade ela vai durar muito tempo, talvez não saia mais do nosso meio. E temos que lembrar que essa enfermidade, como nós já falamos em mensagens anteriores, acredito que é uma resposta de Deus diante de uma conduta incorreta do ser humano para com Ele. Lembremos sempre que nós temos um Deus que é o Criador dos céus e da terra, é o nosso Criador, e a esse Deus nós devemos toda a nossa adoração, todo o nosso serviço, toda a nossa reverência. E devemos lembrar os irmãos que, diante de algumas situações, muitas vezes, nós esquecemos disso. Esquecemos de Deus, esquecemos que somos criação, esquecemos que devemos a este Deus a nossa adoração, o nosso serviço, e começamos a nos apegar em coisas que não deveríamos apegar tanto. Eu quero dizer para os irmãos que há coisas legítimas que nós usamos, que Deus nos deixou para usar, para o nosso próprio bem, mas muitas vezes fazemos dessas coisas o nosso Deus, como por exemplo, nós podemos fazer do dinheiro o nosso Deus, do poder o nosso Deus, podemos fazer do serviço o nosso Deus, podemos fazer de um bem nosso, né, de um ente querido nosso, o nosso Deus, ou seja, podemos usar coisas legítimas que Deus nos deu e muitas vezes pegar essas coisas legítimas e colocar no lugar de Deus. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. E toda vez que isso acontece, Deus intervém para lembrar-nos que a adoração, todo serviço, deve ser dado a Ele, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, muitas vezes Deus traz as calamidades para que nós venhamos a voltar para Ele novamente. Então é importante que nós entendamos isso. Então eu acredito que daqui para frente os nossos estados, né, as nossas cidades, vai começar a voltar ao normal, e naturalmente que nós temos que voltar com uma postura correta na presença de Deus. Eu também quero lembrar para os irmãos que a igreja é uma coisa muito boa, é uma coisa que é algo que Deus criou para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento, mas também podemos fazer das frequências da igreja, dos trabalhos da igreja, o nosso Deus. E eu acredito que essa pandemia ela quebrou um paradigma, porque há um tempo, muitas vezes, as pessoas eram medidas com relação à sua fé, à sua confiança em Deus, pela quantidade de vezes que ela ia à igreja e pelos trabalhos que ela executava na igreja local. Então penso que Deus quebrou esse paradigma, porque todos nós, de alguma maneira, ficamos trancados em casa. E penso que, nesse sentido, irmãos, Deus provocou em nós uma reflexão a respeito da nossa vida cristã. Porque, na verdade, aquilo que nós somos em casa é aquilo que nós somos no nosso dia a dia, é que nós somos na igreja local também. Então penso que muitos crentes tiveram um tempo de pensar sobre a sua vida, tiveram um tempo de refletir sobre a sua vida cristã, e penso que Deus mostrou algo importante para nós, que não é as muitas atividades que glorificam o nome de Deus.
E não é as muitas atividades que caracterizam a vida cristã. Mas temos que lembrar que a verdadeira vida cristã, ela é um reflexo da nossa íntima comunhão com Deus, do nosso íntimo serviço a Deus, da nossa dedicação completa ao nosso Deus em todas as áreas, como marido, como esposa, como filhos, como profissionais onde nós estamos, como cidadão. Então a vida cristã, ela tem que marcar todas as esferas da nossa vida e não apenas uma parte dela. Devemos lembrar que lá em Isaías, Deus estava se queixando disso, que o seu povo todo sábado ia para o templo oferecer sacrifício, mas durante a semana a vida deles era uma vida mergulhada no pecado, na desobediência, no desagrado a Deus. Eu creio que esse período de quarentena, esse período de pandemia que Deus trouxe sobre o Brasil, trouxe essa reflexão na vida de muitos crentes verdadeiros, para de fato levar a gente a pensar se aquilo que nós estamos fazendo na igreja durante os domingos ou durante a semana era exatamente a vontade de Deus. Então eu quero alertar os irmãos para isso, que frequência à igreja e aos trabalhos da igreja não significa que nós estamos tendo uma vida cristã que agrada a Deus. E Deus, muitas vezes, ele quebra esses paradigmas, ele quebra essas práticas, muitas vezes legalistas e formais, para chamar a atenção nossa com relação à vida cristã. Então, hoje não tem como mais você criticar ninguém a respeito disso. Porque se nós antes avaliávamos alguém pela frequência na igreja, então hoje não tem como você fazer mais isso. Né? Agora nós avaliamos sim, e devemos avaliar a nossa vida cristã de acordo com as Escrituras. Então é isso que nós temos que fazer. Então eu quero trazer aqui algumas reflexões para os irmãos nessa retomada das nossas atividades nos próximos meses que entra aí, não é? Então eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essa retomada e dar aqui princípios bíblicos de maneira que nós possamos retomar para a glória de Deus e também fazer isso com consciência, com sabedoria, com entendimento, de maneira que Deus seja glorificado na nossa vida. Então eu gostaria de falar então sobre isso nessas reflexões que nós vamos fazer durante este período. E o texto que eu quero ler com os irmãos está lá em Oséias, capítulo 14. Oséias, capítulo 14. Eu vou fazer versículo a versículo, então não vou correr com isso, nós vamos gravar mais áudios, né, mais vídeos a esse respeito. Então Oséias capítulo 14 será a nossa reflexão, e com o propósito então de orientar a retomada das nossas atividades de uma maneira que agrade a Deus. Oséias capítulo 14, a partir do verso de número 1 até o verso 3 diz assim: Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco as palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcança misericórdia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos refletir um pouco nesses versos. O verso 1 diz assim: Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. O profeta Oséias foi um profeta do Reino do Norte. Os irmãos devem se lembrar que já falamos aqui em reflexões passadas que no período do filho de Salomão, depois da morte de Salomão, seu filho assumiu, e o seu filho tomou uma decisão errada, ouvindo conselheiros não tão bons assim,
E ele então disse que ele iria, aquilo que o pai dele havia feito, ele faria em dobro com relação à cobrança de impostos. E aí 10 tribos se dividiu, formando o reino do norte, e aí então ficou Judá como reino do sul, Judá e Benjamim. Devemos lembrar os irmãos que então um novo rei foi instituído em Israel, e a linhagem de Davi continuou reinando no reino do sul, que é chamado de Judá. Então Israel se tornou o reino do norte e Judá se tornou o reino do sul. Nesse período então de Amós, o povo de Israel havia quebrado a aliança com Deus, eles estavam adorando outros deuses, servindo a outros deuses, eles colocaram a confiança na Assíria, colocaram a confiança nas suas próprias forças, fizeram deuses que desagradavam ao Senhor. E o profeta então Amós, ele vai ilustrar na sua vida e na sua mensagem, ele vai mostrar para Israel o que eles tinham feito. Oséias é conhecido como aquele profeta que casou com uma prostituta por ordem divina. E quando Deus então ordenou que Oséias fizesse isso, ele estava mostrando para Israel o que eles tinham feito. Nós sabemos que a mulher de Oséias havia traído eles, havia cometido adultério. Então essa maneira simbólica que Deus usou, sendo ilustrado na vida de Oséias, estava mostrando então qual era a conduta de Israel para com Deus, que Israel havia se prostituído com outros deuses. E eles haviam quebrado o casamento com Deus, eles haviam cometido adultério contra Deus, um adultério espiritual. E Oséias então está ilustrando isso por meio da sua vida. Então Deus faz isso. E essa maneira de Oséias agir foi uma mensagem para Israel, para mostrar para Israel qual era a situação deles, que eles tinham pecado contra Deus, que eles tinham então quebrado a aliança com Deus, que eles não confiavam em Deus, eles preferiam confiar em homens na sua força econômica, até porque nesse período as tribos do norte, ou o reino do norte, estava ainda desfrutando de um reinado de bastante prosperidade. E nesse contexto então é que o profeta vem pregando para este povo, dizendo então para este povo o que eles estavam fazendo com relação a Deus. E é interessante que no verso 1 ele vai dizer assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Só que Deus começa então agora a afligir Israel. Uma série de coisas estava acontecendo com eles. E a mensagem então do profeta vem para este povo dizendo o seguinte: olha, vocês estão sofrendo essas coisas, vocês estão passando por esses problemas que vocês estão enfrentando no seu dia a dia, apesar de uma aparente prosperidade, vocês estão enfrentando problemas porque vocês pecaram contra Deus. O pecado de vocês é que levou vocês, está levando vocês à ruína e com certeza levará vocês à destruição. Até porque depois, em 1732, praticamente o reino de Israel é aniquilado. Israel do norte, nesse caso, ficando apenas o reino do sul em vigor. Então ele diz que o pecado deles é que iria levá-los à ruína, e que o pecado deles é que estava trazendo sobre eles todo o problema do qual eles estavam enfrentando. Então, nesse sentido, o que o profeta faz? Lembrando sempre os irmãos que os profetas eles tinham o papel de chamar novamente o povo de volta para a aliança. Lembrando que eles relembravam o povo a respeito da lei de Deus, da aliança de Deus, das bênçãos que eles poderiam colher pela obediência, mas também lembravam eles que por meio da desobediência eles poderiam trazer ou colher frutos desagradáveis, ou trazer tragédia sobre eles por causa da desobediência à aliança que Deus havia feito com eles. Então veja que nesse sentido o profeta ele faz isso, ele diz: volta, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Volta, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Então ele está chamando o povo ao arrependimento. Ele está chamando o povo a voltar a Deus. Porque os problemas do qual eles estavam passando ou enfrentando era a consequência do pecado deles com relação a Deus, a quebra da aliança.
A quebra daquele compromisso que eles então haviam feito com Deus e Deus com eles. Não era Deus que não era Deus que tinha quebrado a aliança, mas era o povo que havia quebrado a aliança com Deus. Então o profeta chama eles aí ao arrependimento. Volta, porque o problema de vocês é consequência do pecado de vocês. Então aquilo que iria acontecer com eles, aquilo que estava acontecendo com eles, coisas desagradáveis em todas as áreas, era fruto do pecado que eles haviam cometido contra Deus. Era a quebra da aliança com Deus. Lembremos sempre aos irmãos que Deus havia feito uma aliança com este povo. Deus prometeu cuidar deles, amá-los, protegê-los, sustentá-los. Deus prometeu guerrear por eles. Deus prometeu então abençoá-los em todas as coisas. Tanto é que se os irmãos olharem lá para Deuteronômio capítulo 28, os irmãos vão perceber lá que Deus está prometendo bênçãos, do verso 1 a 15. Se ouvides os meus mandamentos, guardar os meus estatutos, que hoje te ordeno, Deus diz assim que eles seriam benditos, né? Eles seriam benditos, os seus filhos seriam benditos, os seus animais seriam benditos. Tudo aquilo que eles colocassem as mãos, Deus iria abençoar. E que as bênçãos de Deus correriam atrás deles e os alcançariam. Ou seja, ia abençoar eles em todas as coisas. Então Deus havia prometido bênçãos. Como também a partir do verso 16, Deus também promete maldições para desobediência. Deus diz lá, se vocês não ouvirem os meus mandamentos, não guardar os meus estatutos, que hoje te ordeno, então essas maldições virão e te alcançarão. Então isso estava então acontecendo com Israel. Eles já começavam a desfrutar das maldições que Deus havia então prometido trazer sobre eles na aliança. Mas Deus é um Deus que havia prometido cuidar desse povo. Está presente no meio deles, amparando-os, protegendo-os, mas eles deveriam ter uma plena e absoluta confiança no Senhor. Então, o que Oséias faz aqui então? Oséias vem e diz, volta a Israel para o Senhor teu Deus. E é claro, irmãos, que temos que lembrar que, acredito aqui que Oséias está usando então a lei também, relembrando o povo da lei, e dizendo então para o povo que o bem maior deles era Deus. É Deus. E tinha que ser Deus. Tinha que ser Deus. Eles tinham que entender isso, que o bem maior para todo ser humano, o bem maior de toda a criação é Deus. Deus é a fonte de todo bem. Deus é tudo aquilo que nós precisamos. É dele que vem todo o nosso sustento. É dele que depende toda a nossa vida e toda a nossa existência. Ele é o nosso Criador. A ele nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o serviço. E Deus então tem que ser o centro das nossas atenções. Israel então havia perdido isso de vista. E por isso estavam colhendo frutos desagradáveis. Uma série de problemas estava acontecendo com eles. Porque eles quebraram a aliança, como nós falamos. Eles se prostituíram com outros deuses. Eles abandonaram o Deus vivo e verdadeiro para servir a outros deuses. E fizeram da força deles, do trabalho deles, os seus próprios deuses. Eles acreditaram na Assíria, acreditando que a Síria poderia ser o salvador deles. Então, irmãos, a mensagem do profeta é: volta a Israel, ao Senhor teu Deus. Nós vamos voltar para falar mais um pouco, irmãos, sobre isso, mas é importante nós fazermos aqui uma pequena reflexão. Você, como crente, seja sincero com você mesmo. Quem é o seu Deus? Talvez você vai à igreja, você frequenta a igreja, você participa dos trabalhos da igreja, você é alguém que lê a Bíblia e que ora, mas quando você faz isso, por que você faz? Você faz por desencargo de consciência? Ou você faz achando que Deus, porque você está fazendo essas coisas, Deus vai te abençoar, vai cuidar de você? É assim. Ou você faz isso porque você quer conhecer a Deus, você quer servir melhor a Deus, porque você quer amar mais a Deus, e de fato o seu coração está apegado ao Senhor. É importante que nós pensemos nisso, porque nós vamos voltar, se Deus assim quiser, a frequentar a igreja novamente. Mas por que eu vou frequentar a igreja? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que Deus não vai te medir pelo tanto de trabalho que você faz, não. Deus vai te medir
por aquilo que de fato você pensa a respeito dele e o que você de fato quer a respeito dele. Se de fato ele é o bem maior, porque o que Oséias faz aqui é: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Ele não diz volta para a igreja, ou volta para o templo, ou volta, não, ele diz volta para o Senhor teu Deus. E quando Oséias faz isso, ele tem a preocupação de mostrar que o centro da vida de cada um de nós e do povo de Israel é o Senhor Deus. É o Senhor Deus. Então, irmãos, eu voltarei no próximo áudio, ou no próximo vídeo, né? Para nós falarmos um pouco mais a respeito de Oséias capítulo 14. Eu peço para os irmãos que continuem enviando os vídeos, né, para amigos. Eu peço para que os irmãos se inscrevam aí no nosso link aí, né, na nossa página. Naturalmente, crescendo o canal, nós temos condições de poder fazer um trabalho melhor e oferecer um serviço melhor para os irmãos e para a glória de Deus principalmente. Mas Deus é para você o bem maior? Nós vamos discutir isso um pouco mais no próximo áudio. Deus abençoe os irmãos e voltaremos num próximo vídeo para falar um pouco mais sobre o nosso Deus.